Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá uma nova oportunidade, aleluias, nessa noite de juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos nessa noite, aleluias, apresentar esse momento ao Senhor, pedindo que o irmão Sérgio faça uma oração e entregue esse momento ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui para te adorar em espírito e verdade, meu Deus, porque sabemos que o Senhor já nos esperava, porque é o Senhor que nos mostra o caminho, é o Senhor que nos mostra por onde ir e por onde não ir, é o Senhor que nos mostra o que dizer e o que não dizer, meu Deus. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba nossos louvores, que o Senhor, nós sabemos que o Senhor já preparou o nosso profeta, a sua ferramenta, que é o nosso pastor, para nos ensinar, passar a palavra para nós, o entendimento que o Senhor passou para ele. O Senhor abençoe esse nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Somente a Ti, Senhor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, a
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti e coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Sim, Deus, porque só o Senhor é digno, aleluias. E porque não há, aleluias, outro além de ti. A nossa vida é tua, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, ó Deus. E tudo, Deus, que porventura nós nos tornarmos, Senhor, entregamos a ti, Senhor. Consagramos a ti, Senhor. Pertence ao Senhor e a ninguém mais. Se não tem motivos pra cantar, abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que fala, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivo. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Pode ainda orar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro Nós adoramos pelo que o Senhor é, aleluias. Jó, você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, Adore Ele nessa noite, aleluias. te adorar. Não importa as circunstâncias. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
Renda a Ele nessa noite. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, aleluias. Coloca em nós, Senhor, um pouco, Deus, dessa fé de Jó. Aleluias. Um pouco mais, ó Deus, dessa certeza no nosso coração que todas as coisas que nós temos não são nossas, Pai, mas o Senhor nos emprestou, Pai, para que nós pudéssemos desfrutar. Mas tudo pertence a Ti, Senhor, inclusive as nossas vidas. E por isso, Deus, coloca em nós, ó Deus, o Seu louvor. Não importa as circunstâncias, ó Deus, que o Seu louvor esteja nos nossos lábios, para que nós possamos dizer, como Jó, que o Senhor nos deu e o Senhor tomou, mas ainda assim, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu santo nome, que nunca nos falte o Seu louvor em nossos lábios. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, sempre, Senhor, adorarei para sempre, Jesus. Perto quero estar, junto aos Seus pés. Houve um prazer maior, pois prazer maior não há. Me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Os amigos do Senhor, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
queremos, ó Deus, ser os teus amigos, Pai. Não apenas os teus servos. Porque a tua palavra diz que o servo não sabe o que faz o Senhor, o seu Senhor. Mas o Senhor nos tem chamado de amigos, aleluias. E Ele quer nos chamar de amigos. E Ele quer ter esse relacionamento conosco de amigos, aleluias. Para nos revelar coisas eternas, coisas de que só Ele sabe, aleluias, é o nosso coração. Sim, Senhor, nos torna cada dia mais seus amigos íntimos, Senhor. Quero te adorar todo dia e viver caminhando Na graça do Senhor. Quero te agradecer toda hora pelos livramentos que o Senhor me dá. Meu Deus é vivo, você vai ver. É Deus de verdade, vai provar você. Não existe outro, posso garantir. Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus é vivo, você vai ver. É Deus de verdade, vai provar você. Não existe outro, posso garantir. Conhecendo Deus, tu vais querer seguir. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. Ele é acima de tudo, Ele é o nosso escudo, conhece bem o coração e tem a chave da vitória. Ele é o Deus da glória e da salvação. E Ele nos convida a cada dia a prosseguirmos em conhecê-lo. Aleluias. Pastor João.
herança adquirida às pressas no princípio não será abençoada no fim. Amém? Vou ler de novo porque os irmãos com dificuldade de encontrar e procurar acha. Capítulo 20, versículo 21. A herança adquirida às pressas no princípio não será abençoada no fim. Entende por que o salmista, no Salmo 40, ele espera com paciência no Senhor? Quando o salmista lá espera com paciência no Senhor, ele está esperando o tempo de Deus. Ele precisa de uma ação de Deus na vida dele, sim, mas ele espera que essa ação aconteça no tempo de Deus. E aqui, Salomão ele fala sobre bênção, herança uma bênção, sobre bênção adquirida antes da hora, antes do tempo. Porque é possível uma pessoa ela adquirir uma bênção fora do tempo, quando ela persegue muito isso. Quando ela persegue, ela acaba recebendo. Jesus, ele falou sobre o juiz Nico, que não queria atender uma mulher. Mas ela continuou batendo na porta, insistindo. Ele acabou atendendo a mulher pela sua insistência. Às vezes nós perseguimos tanto aquilo que nós desejamos, sem esperar o tempo de Deus. Aí o que acontece? No final, dá errado. A coisa não dá certa. No final, vem sofrimento, vem provação, porque buscou algo fora do tempo de Deus. O filho pródigo. O que foi que fez o filho pródigo? Ele buscou herança, uma bênção fora do tempo. Ele teve pressa, ele foi apressado em tomar posse de uma herança que com certeza era dele, mas não era tempo, porque o pai ainda estava vivo. O tempo do filho receber a herança do pai é com a morte do pai. Ele foi apressado, pediu, insistiu, o pai concedeu para ele. Aí sai de casa, vai embora, uma terra longe. Chegou na terra, ele não tinha ainda maturidade para tomar posse daquela herança, era muito imaturo. E ele não soube administrar aquela herança, porque não era tempo dele administrar. Ele acabou gastando tudo, botando tudo fora, porque ele não tinha maturidade ainda para administrar aquele bem. Aí vem uma fome sobre a terra, uma ocasião que ele já tinha jogado tudo fora, e uma fome sobre a terra, ele começou agora a passar fome.
Depois de ser filho, de ter uma casa, ele vai agora à procura de um trabalho que ele nem pensava em remuneração. Ele só pensava de buscar alimento, se alimentar para ele sobreviver, senão ele ia morrer de fome. Depois de ter tudo na sua casa, ele agora foi cuidar de porcos. Sabe o que quer dizer isso, cuidar de porcos? Para um judeu, era a pior humilhação que havia, era cuidar de porcos. Olha que nível ele chegou. Foi ser cuidador de porcos e desejava comer da ração dos porcos. A situação que ele chegou por ter buscado a sua herança apressadamente, ou seja, fora de tempo. Não era a hora dele tomar posse daquele sofrimento. Ele ainda deu sorte. Muitos não dão. Muitos não conseguem retornar. Ele teve sorte porque ele lembrou do pai, lembrou da casa do pai, entendeu que ele foi apressado, entendeu que ele buscou a parte da sua herança fora de tempo e pensou: mas eu fiz uma coisa errada, mas foi com meu pai, quem sabe ele me perdoa. Ele então voltou para casa. Ele deu sorte porque ele tinha feito um negócio errado, mas foi com o pai. Meu pai ele recebeu com alegria e no final para ele agora deu tudo certo, mas ele pagou um preço por ter apressado em tomar posse da bênção. O rei Saul havia combinado com o profeta Samuel que era para ele chegar em um período, um prazo de 7 dias. Porque o profeta Samuel, ele era também sacerdote. E tratava-se de oferecer um sacrifício a Deus. E quem estava habilitado a oferecer o sacrifício a Deus, naquele momento, era Samuel. E o rei Saul, ele estava com todo o povo, os seus soldados. E do outro lado ele olhava os filisteus, seu exército inimigo. Mas antes de ele entrar no campo de batalha, levar o seu exército a guerrear, ele precisava de uma bênção. E só quem poderia abençoá-lo seria o Senhor Deus. E isso aconteceria através de oração e de uma oferenda, de oferecer o sacrifício do holocausto ao Senhor. Mas ele parou e pensou: mas Samuel está demorando tanto. Cadê Samuel que não aparece para oferecer o sacrifício? Ele olhou o exército inimigo do outro lado e teve pressa. Se apressou em receber a bênção de Deus. O que ele fez então? Ele foi lá no lugar de Samuel, que estava habilitado a oferecer o sacrifício. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Não demorou muito. Ele olhou e Samuel viu. Como foi ansioso. Como o rei Saul foi ansioso. E o preço que ele pagou pela sua ansiedade, pela pressa.
Ele foi tão apressado em tomar posse da bênção, que ele mesmo sem ser sacerdote, foi lá oferecer o sacrifício. Samuel vem, ele havia acabado de oferecer o sacrifício. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Como você foi insensato. A pessoa que tenta tomar posse de uma bênção apressadamente, buscar ela fora do tempo, ela é insensata. Nós temos que buscar as bênçãos de Deus para nossas vidas com sabedoria. Olha o preço que pagou o rei Saul pela sua pressa de ser abençoado. Deus ia deixar de abençoar o rei Saul? Ia deixar ele entrar no campo de batalha para ele perder a batalha? Não. Era só ele esperar Samuel, que ia dar tempo. Mas ele olhou, o povo estava indo embora. O povo estava indo embora e ele ficou apavorado, então se apressou. Mas quem ia dar a bênção para ele? O povo, era Deus. Quando a pessoa se apressa em tomar posse da bênção fora de tempo, isso é falta de confiança em Deus. Isso é falta de fé em Deus. Pois nós cremos ou não em Deus. Quem supra as nossas necessidades, quem nos dá a provisão, é só um. É só um que dá, é só Deus. E agora o rei Saul paga um preço terrível. O desenrolar disso aí, a gente vai vendo o que ele passou e qual foi o resultado dessa pressa. Samuel fala para o rei Saul: pois hoje Deus teria confirmado o seu trono. Hoje Deus teria confirmado o seu reinado. Sabe o que Samuel está falando com essas palavras para o rei Saul? Hoje mesmo Deus teria confirmado o seu reinado. Sabe o que ele estava falando? Se ele não fosse apressado e esperasse, sabe de qual tribo era o rei Saul? Ele era da tribo de Benjamim. Vê se você consegue alcançar aqui o que está acontecendo com essa pressa, com essa vontade, esse desejo de ser abençoado fora de tempo. Quando Samuel fala para o rei Saul, hoje mesmo Deus teria confirmado o seu reinado. Ele estava governando há pouco tempo. Isso quer dizer que o leão da tribo de Judá, ele não seria da tribo de Judá. Se o reino de Saul fosse confirmado, se ele esperasse, o leão seria da tribo de Benjamim. Mas aí Samuel disse que o reino dele naquele momento foi rasgado. Começou com ele e terminou com ele. Nenhum dos seus filhos seria seu sucessor, nenhum neto, nenhum bisneto, como seria o normal em uma dinastia. E disse: hoje mesmo Deus já tem preparado o rei segundo o seu coração. Naquele mesmo momento Deus preparou Davi para reinar no lugar de Saul, sendo de uma outra tribo
não tendo nenhum laço sanguíneo com ele, mas tinha uma ligação com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Era obediente a Deus. Tão obediente que mesmo depois de ser consagrado por Samuel para suceder o rei Saul, Davi, perseguido pelo rei Saul, pois passou um tempo no palácio, foi capitão do exército do rei Saul, mas o rei Saul, possesso por demônios, passou a perseguir a Davi. E Davi sabia que a unção para reinar em Israel estava na vida dele agora, Deus havia lhe dado. Ele tinha conhecimento de que o reino de Saul estava rasgado, que seria ele o sucessor. Saul voltava de uma batalha com 3.000 soldados. E entra em uma caverna para descansar com seus soldados. E do lado estava Davi com os seus homens. Ele não sabia que Davi estava ali. E quando Davi olhou, lá estava Saul dormindo. O soldado de Davi falava: Deus tem entregado o seu inimigo em suas mãos. Vai lá, elimina ele. Elimina, que você vai passar a reinar. A unção está sobre a sua vida. Ele desceu, foi lá, cortou um pedaço da roupa do rei Saul, voltou para o lugar onde ele estava. Saul já estava saindo para ir embora. Quando acordou com seus homens, ele gritou: rei, olha aqui na minha mão. Aqui está a prova que eu não quero o seu mal. E disse assim, ó: ai de mim tocar no ungido de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que aconteceria se Davi matasse Saul naquele momento? Naquele mesmo momento ele seria proclamado rei. Mas ele estava esperando o tempo de Deus. Ele não se apressou. Ele não procurou dar uma ajuda a Deus. Quando nós queremos, nos apressamos, nós estamos querendo dar uma ajuda a Deus. Olha Abraão, Deus prometeu para Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão, que nele, em Abraão, seria bendito todas as famílias da terra. Promessa de Deus. Deus prometeu. Alguma vez Deus prometeu uma coisa que ele não pôde cumprir? Deus prometeu para Abraão que nele seria bendita toda a família da terra. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando. E Deus fala constantemente, falava com Abraão e dizia: Abraão, olha para o céu, olha as estrelas, vê se você pode contar. Olha para a areia do mar, vê se você pode contar. Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar, onde não se pode contar. Assim será a sua descendência. Mas o tempo foi passando. Ele foi envelhecendo, Sara envelhecendo. E como que vai ser bendita a geração, a descendência, se ele não gera filho? Aí Sara se apressou. Existe uma promessa de Deus. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Se existe uma promessa de Deus, vamos descruzar os braços. Vamos fazer alguma coisa. Ela pensou: já sei. A serva Agar, a egípcia, a concubina, vou dar para Abraão como concubina. Essa serva
e ela vai gerar um filho para mim. Deu Agar para Abraão e gerou um filho, nasceu Ismael. Quando nasce Ismael, Agar começou a zombar dela. Ela mudou o seu comportamento. Ela virou agora uma inimiga da sua senhora. Porque Sara se apressou em tomar posse da bênção e arrumou um problemão para a vida dela. Ela se antecipou. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Precisamos esperar no tempo de Deus, porque se Deus prometeu, vai cumprir. As promessas de Deus se cumprem. Não tem essa, Deus prometeu e eu acho que não se cumpre. Vai cumprir, vai se cumprir. Glória a Deus. Não teve paciência, arrumou um problema. Problema tão grande, isso causou tristeza, confusão. Porque chegou um momento que Abraão foi obrigado a mandar Agar embora com seu filho. Como doeu o coração daquele. Não era filho da sua esposa, foi ela que arrumou aquela confusão, mas era filho dele, não interessa. Então Deus falou com ele: olha, a sua esposa quer que a serva vá embora com o menino. Faça o que ela quer, porque eu farei dele também uma grande nação. E ele é obrigado agora a dar um pouco de água, pão, o que não era suficiente para toda a trajetória daquele deserto. E ficou olhando, imagina as lágrimas correndo sobre a face de Abraão, vendo seu filho partir. Sem saber se algum dia voltaria a ver o seu filho. Uma confusão causada pelo fato de Sara se antecipar, se apressar a ser abençoada. No final, vem tristeza, vem dor, vem planto, choro. Pelo fato de se antecipar para tomar posse da bênção de Deus. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. E não são poucas coisas, são muitas bênçãos. Se a gente parar um pouco e olhar para as promessas de Deus, o que nós encontramos, Deus prometendo que está aqui, é para nós. Se nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, nos posicionarmos, Deus vai se cumprir em nossas vidas tudo que Ele nos prometeu. Mas a gente tem que esperar o tempo de Deus. Precisamos esperar a hora certa. Bênção na hora errada, ela se torna maldição. O Senhor nosso Deus não tem nenhum prazer de ver os seus filhos debaixo de maldição. O prazer de Deus é de ver os seus filhos abençoados. E para sermos abençoados, precisamos esperar o tempo de Deus, esperar com paciência no Senhor, porque isso não é. Nós esperamos com paciência. Nós vamos ter tempo para pensar, para analisar, para buscar a Deus, para orar, porque se apressar, tomamos decisões erradas porque nem oramos antes. A pressa é tão grande que a gente nem tira um tempo, reserva um tempo para orar, para falar com Deus, para consultar a Deus.
por causa da nossa ansiedade, nos antecipamos e perdemos muito com isso. Grande confusão pode vir sobre as nossas vidas pelo fato de não ter paciência para esperar no Senhor nosso Deus. Esperamos com paciência no Senhor, porque quando nós oramos, Ele está ouvindo a nossa voz. Ele sabe o que nós precisamos, conhece os nossos projetos, os nossos sonhos. Os nossos sonhos serão todos realizados, sim, no tempo de Deus. O seu sonho será realizado, sim, no tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus nós não sabemos, porque é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. O nosso tempo nós sabemos, podemos fazer um projeto. Botar 4 minutos para 9 horas. 9 horas eu vou encerrar aqui essa reunião. Projetei no tempo aqui no plano. Mas o Kairos pertence ao Senhor nosso Deus. E saibamos esperar. E assim seremos rica e poderosamente abençoados. Em nome de Jesus. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra.
Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de termos recebido da parte do Senhor para louvar e glorificar o teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Pois te pedimos, Senhor, continua nos agraciando, porque estamos terminando agora essa reunião, mas o culto irá continuar. Peço, Senhor, continue dando graça, para os seus anjos ao nosso redor. Sim, Senhor. Venham de volta para nossas casas, livrando todos os males deste mundo tenebroso. Os conselhos para de noite, um sono tranquilo. E que a semana que começou o dia dessa noite seja de vitória para todo o seu povo, em nome de Jesus. O amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos os que aguardam com ansiedade a volta do Filho Jesus. Amém.